Olá a todos vocês que acompanham o canal, bem-vindos a mais um vídeo. Não vão se esquecendo de curtir de uma vez, de se inscrever se é a primeira vez que estão aqui e de compartilhar esse vídeo, convidando outras pessoas para que possam escutar essas nossas reflexões nesses momentos ainda difíceis que estamos vivendo. No início de novembro, nós celebramos duas grandes solenidades, que estão interligadas: o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados. Nesses 2 dias celebramos aqueles que nos precederam junto a Deus, já na vida eterna, e que não estão inscritos no martirológio, não estão inscritos no cânon dos santos. Nós não sabemos, não temos certeza quais são essas pessoas, por isso a igreja celebra o Dia de Todos os Santos, para relembrar aqueles que nós não celebramos no nosso dia a dia, que nós conhecemos, que nós sabemos que foram elevados às honras dos altares. E no dia 2 de novembro, o Dia de Finados, nos remete àqueles que partiram também e que se encontram ainda naquele estágio de purificação dos seus pecados, naquilo que a igreja chama de purgatório. Isso demonstra para nós a chamada comunhão dos santos, a igreja triunfante, que já está junto a Deus, que intercede junto a Ele por cada um de nós, a igreja padecente, que está no purgatório e que nós rezamos por eles, e a igreja militante, que somos nós, que estamos aqui ainda a caminho. Então nós precisamos lembrar, não apenas nesse período, mas sempre, de uma questão. O mundo precisa de santos? Ainda existe lugar para os santos no mundo? Sem sombra de dúvida, e de muitos santos, de muitos, que deem testemunho da verdade, como João Batista diante de Herodes. Não hesitou em dar testemunho da verdade, em defender o que era o certo diante do erro. Muitos que façam a mesma coisa, que não se omitam diante do erro, que saibam falar, principalmente quando a igreja sofre, e gritar quando o mal parece estar rugindo à nossa volta. De santos e doutores, que é a semelhança de Santa Teresa d'Ávila, que celebramos agora nesse mês de outubro, que termina, que saiam em defesa da sã doutrina, não de ideologias mundanas, de ideias criadas por alguém, por mais simpático que possa parecer, mas que não passam disso, de ideologias passageiras. O Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as palavras dele, as únicas que não passarão. Santos que defendam o evangelho, não essas teorias humanas que prometem uma falsa justiça, mas que conduzem normalmente à perdição. Santos que venham em defesa dos irmãos que são martirizados, que são perseguidos por ódio à verdadeira fé cristã. Não por ideias e doutrinas que nada têm a ver com o evangelho. Santos que falem a verdade, que preguem a verdade e não compactuem com o erro e a mentira, numa falsa tolerância. O erro será sempre erro. A mentira será sempre mentira, e nós sabemos de quem ele é filho. Enquanto Jesus ensinou ser ele mesmo a verdade. Santos que saibam se opor a qualquer um que ensine uma doutrina diferente daquela transmitida pelos apóstolos. Lembrando-se da admoestação de São Paulo, que disse: se alguém ensinar uma doutrina diferente da nossa, ainda que seja um anjo do céu, que seja anátema. Santos que não se intimidem diante do mundo, porque Jesus garantiu que seria o Espírito Santo que falaria por eles, que não precisariam preparar a própria defesa. Santos modernos? Perguntariam. Não necessariamente. Santos de sempre. A santidade é a mesma. Ontem, hoje e sempre, porque a santidade vem de Deus. Sede santos, como seu Pai Celeste é santo. A santidade não muda. Deus é a fonte de toda a santidade. Cabe a cada um de nós acolhê-la
e vivê-la. O que muda é o modo como ela se apresenta ao mundo. E hoje, essa santidade precisa se manifestar de forma cada vez mais convincente e corajosa. Não que em outras épocas do passado fosse diferente, mas os desafios se atualizaram. De dentro dos claustros, no burburinho do mundo, nos altares ou das ruas, nós precisamos de muitos santos. Porque Jesus também disse: se eles se calarem, as pedras gritarão. A resposta que ele deu quando os fariseus, que se achavam santos, e que na verdade eram mais pecadores ainda que todos aqueles que eles consideravam como tais, foi a resposta que Jesus deu aos fariseus quando esses falaram para que ele fizesse seus discípulos se calarem quando ele entrou em Jerusalém. Diante da maldade do mundo, não é lícito se calar, principalmente quando essa maldade se volta contra os nossos irmãos na fé. Mais uma vez, tivemos recentemente um caso de igrejas incendiadas, de perseguição clara ao cristianismo, e não é um fato isolado. Sabemos que isso está se repetindo pelo mundo afora. Pelo mundo, fatos continuam a ocorrer desde sempre. A igreja está sendo perseguida desde o seu princípio e continuará assim até o fim. Pelo mundo, isso acontece porque o mundo se odiou a Jesus, como ele disse, também odiaria os seus seguidores. Diante disso, nós esperaríamos protestos dos meios de comunicação, das tais associações que defendem direitos humanos, mas o que se ouviu foi um silêncio ensurdecedor. Mesmo de muitos daqueles que deveriam, por obrigação, falar alguma coisa, pouco se tem escutado a respeito. Então, somente uns tímidos protestos que pouco ou nenhum efeito produzem. Muito diferente acontece quando alguém resolve defender outras causas, também simpáticas, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. É necessário despertarmos deste torpor, deste sono, dessa covardia que assola o mundo moderno diante do erro. Quantas igrejas precisarão ser incendiadas? Quantos irmãos precisam ser mortos para que se resolva fazer alguma coisa? Que a igreja seria perseguida, como já dito, sabemos por palavras do próprio Jesus e pela história. Em um momento da história da igreja ela deixou de ser perseguida em algum lugar do mundo. O que não quer dizer que nós vamos ficar em silêncio diante disso. Calar quando eu estou sendo injustiçado pode ser heróico, mas quando os outros estão sendo injustiçados, passa a ser omissão, conivência com o erro, ou sabe-se lá que termo podemos usar aqui. Saibamos agir sempre quando for necessário, lembrando sempre, constantemente, da palavra consoladora de Jesus. Tende coragem, porque eu venci o mundo. Se gostaram dessas reflexões, se acham que realmente o mundo precisa de santos, comentem aqui embaixo a respeito. Que tipo de santidade precisamos ter hoje em dia? Aqueles que realmente defendam a verdade do Evangelho. Então, curtam o vídeo, se inscrevam se não estão inscritos, compartilhem e até o nosso próximo vídeo.